ontem eu disse uma coisa, mas eu vou repetir hoje, porque o público é muito dinâmico, muita gente que está aqui hoje não estava ontem, e eu estava conversando com um diplomata experiente fora do Brasil, na Europa, e ele me disse o seguinte: você observou que o presidente Vladimir Putin entregou armas nucleares táticas para Belarus. O Vladimir Putin, ele entregou essas armas táticas para Belarus em razão da ameaça que ele julgava que a Polônia, os países bálticos e, eventualmente, os grupos ligados à Grã-Bretanha poderiam representar no sentido de criar algum tipo de insurgência dentro de Belarus. Então ele disse, olha, vocês não vão conseguir derrubar o governo porque qualquer tipo de situação que ocorra aí, o governo de Belarus, o Lukashenko, tem armas nucleares táticas. E esse analista, ele me disse o seguinte: atenção, gente, essa é boa para o Cortes e essa é boa para que vocês sigam compartilhando, porque é uma informação que a gente, naturalmente, eu sou, como eu disse ontem, muito cético, eu quero confirmar com o passar do tempo que há alguma lógica nessa declaração, mas dizendo o seguinte, que se criarem situações de constrangimento para o Irã, seja sob a perspectiva de um ataque israelo-estadunidense, dos Estados Unidos e de Israel, seja sob a perspectiva de uma ação da OTAN, ou seja mesmo sob a perspectiva de insurgências dentro do Irã, incentivadas pelo Azerbaijão, pelos curdos do Iraque, né, porque o Barzani estava em Baku ontem, que o Putin poderia entregar armas nucleares táticas para Teherã. Eu não sei o que vocês acham disso, porque foi a primeira vez que eu ouvi com uma certa surpresa, mas como é uma fonte bastante credenciada, como é uma fonte, pelo menos alguém bastante inteligente e responsável, não é alguém desses que fica soltando aí essas coisas, tipo Londres vai ser incinerada amanhã e tal, não é nenhum aventureiro, nenhum maluco, não é ninguém que está querendo chamar atenção sem ter era nem beira, não, é uma pessoa credenciada. E ele diz o seguinte: se o presidente Vladimir Putin perceber que vão destruir o Irã, ou que vão tentar entrar com uma cartada de tudo ou nada contra o Irã, ele vai entregar, da mesma forma que entregou para o presidente de Belarus, Lukashenko, ele vai entregar armas nucleares táticas para Teherã. Tá? E isso é alguma coisa que eu quero observar. Ontem, pelo menos 3.000 caminhões Kamaz, 3.000 caminhões produzidos na Rússia, foram entregues por via portuária para o Irã. 1.500 desses caminhões, né, começaram as entregas, na verdade, não foram todos entregues no mesmo dia, mas o volume total de aquisição é de 3.000 caminhões. Pelo menos 1.500 desses caminhões são destinados para o exército iraniano e para suas divisões mais importantes, como a própria Guarda Revolucionária Iraniana, os Pasdaran, que estarão certamente nas próximas semanas, anotem, certamente nas próximas semanas, o Irã vai militarizar sua fronteira noroeste, que é a fronteira com o Kurdistão iraquiano, e a sua fronteira norte com o Azerbaijão, porque já está muito caracterizado que uma das possibilidades de tentativa de estrangulamento ao Irã é criando um mecanismo de estrangulamento transfronteiriço que passe pelo acirramento das questões ali, principalmente com os clã Barzani afiliados no KRG, no governo regional curdo, utilizando eventualmente também os Mujahedin Khalqis, utilizando também outros grupos anti-iranianos dentro do Iraque. Vocês viram que o Irã já atacou muitos desses grupos com mísseis de precisão em momentos anteriores, não muito tempo atrás. Então, a perspectiva da militarização da fronteira do Irã com o Azerbaijão e da fronteira do Irã com o Kurdistão iraquiano. Isso eu acho que não resta a menor dúvida em relação a isso. As menções que os Estados Unidos e a União Europeia fazem, inclusive nas tratativas de negociação no Cáucaso Sul, relativas aos assuntos entre Armênia e Azerbaijão, visam também a criação de um certo bloqueio para que os iranianos não tenham a comunicação que precisariam, que gostariam, no sentido de entregar os armamentos que Moscou precisa. Então, para a OTAN, vamos lá, a OTAN perdeu o Mar Negro hoje, 19 de julho, a OTAN perdeu 20, né, em relação à data local. Faz 45 minutos que a OTAN perdeu a possibilidade de operar no Mar Negro, entendendo que essa operação representaria operações dentro dos portos ucranianos. Não cheguei ainda na questão da Turquia, tá? Então, vamos entender uma coisa. Agora, qual seria o troco? O troco pode acontecer na Síria? Pode acontecer no Cáucaso? Pode. Mas o troco que me parece mais razoável
mais representativo, que seria um trauma muito grande para os russos, seria criar alguma situação no Irã que impedisse que o Irã continuasse fornecendo tantos drones como tem fornecido, tantos mísseis, tantos armamentos, tanta tecnologia, tanta troca, inclusive de energia, que se estima que ocorra pelo Cáspio e até eventualmente pela própria Armênia, pela Geórgia, pelo Azerbaijão, a ver como é que esses países do Cáucaso, que estão em disputa, se manifestarão, porque há uma disputa muito grande. E a disputa que acontece no Cáucaso é o seguinte: uma é o eixo Irã-Rússia, e a outra é a OTAN. Tá? A outra é a OTAN. É claro, gente, que a gente não pode ser ignorante e não compreender, por exemplo, que no caso da proximidade política, estratégica e de interesse de longo prazo, muitas vezes Paris e Moscou, e eu digo aqui principalmente com relação à Armênia, têm interesses comuns. Então nós não podemos colocar tudo dentro do mesmo balaio. Olha, o Paris e Londres têm o mesmo interesse em relação ao Cáucaso. Não é verdade. A União Europeia, de um modo geral, e aí eu não digo que Paris vai enfrentar Bruxelas, tá? A União Europeia, de um modo geral, e a OTAN tem um alinhamento e tem uma perspectiva consubstanciada pelos Estados Unidos, que é o grande patrono desse negócio, que quer fechar o Cáucaso para o Irã, que quer fechar a fronteira com o Kurdistão iraquiano, que quer fechar o Cáspio pelo lado do Turcomenistão, onde Israel estabeleceu uma embaixada, que quer criar um embaraço agora, como o Irã se aproxima da Arábia Saudita. Agora estão usando os Emirados Árabes Unidos para dizer que os Emirados Árabes Unidos são aliados estratégicos da Turquia e se opõem a um distanciamento de Israel nos tratados que estavam sendo feitos, né? Inclusive o ex-presidente brasileiro tinha muita admiração pelos Emirados Árabes Unidos. Vocês vejam e percebam que as coisas se encaixam, né? Mas não quero misturar política interna. Não é um momento para isso. O que eu quero colocar para vocês é que o que a OTAN pode fazer como troco, ou tentar, é criar um cerco ao Irã e tentar um ataque de alguma forma tão poderoso quanto, eventualmente, que possa mobilizar o Irã no sentido dessa aliança com a Rússia. Porque o ataque não seria para destruir o Irã. O Irã não é essa ameaça, eu entendo, que muitos alardeiam. O problema é que o Irã passou a ser uma ameaça muito mais séria para os interesses de Londres, de Washington, da OTAN, de Bruxelas, na medida em que o Irã acabou sendo um grande aliado de Moscou. Esse é o ponto. Tá? A questão do controle das rotas da seda. A China entrou com muito dinheiro no Irã. Eu conversava com amigos iranianos e eles diziam: olha, você não tem ideia da quantidade de investimento que os chineses estão fazendo no Irã. E ele até, um desses contatos, ele me disse assim, e eles vão fazer o mesmo no Brasil, né? Eu acho que de alguma forma corroborado pelo fato da manifestação do presidente brasileiro hoje em Bruxelas, quando ele disse que se há quem não queira investir no Brasil, há muitos que querem investir no Brasil. O grande ponto é, a China quer entrar com muita grana no Brasil, a China entrou com muita grana no Irã, a China entrou com muita grana na África. Então, a questão do Irã está muito vinculada à questão do corredor sul-norte, norte-sul, e ao provisionamento, né, a provisão que é feita em relação ao esforço de guerra da Rússia. Está tudo junto e misturado. O que você pode fazer com isso é precipitar a criação da aliança China-Irã-Rússia sob o ponto de vista manifesto. Porque o Irã diz, olha, eu sou contrário à perda da integridade territorial da Ucrânia, porque eles têm as questões internas deles, eles têm minorias turquificadas, eles têm minorias árabes, eles têm várias, enfim, a gente poderia entrar aqui, curdas, enfim, muitas outras minorias dentro do seu território. Então, a chancelaria iraniana diz oficialmente, eu sou contra a perda da integridade territorial ucraniana e não tenho lado nesse conflito. Mas a gente sabe que manifestamente eles estão fornecendo muito armamento para Moscou. Se apertarem muito o Irã pode sair dessa posição de uma retórica de alguma forma comedida ou parcimoniosa para uma aliança aberta. E se isso acontecer, certamente acontecerá com a autorização da China. Porque quem fez essa costura de colocar o Irã e a Arábia Saudita novamente conversando? Quem colocou a Síria de volta na Liga Árabe? Quem colocou a Síria e o Irã de volta no jogo para, de alguma forma, facilitar a posição da Rússia dentro da Síria foi a China. O ponto é que quem tem unha coça a cabeça, né, lixo? Esse é o ponto. Então, quem tem dinheiro é a China. Quem tem dinheiro é a China. Quem patrocina toda essa costura é a República Popular da China. Tá?
e tentar criar um constrangimento para o Irã, a ponto do Irã quase que espanar, você vai talvez precipitar a assunção pública de uma aliança sino-iraniana-russa, tá? Esse é um ponto que a gente não pode sonegar. Essa é uma informação que a gente não pode sonegar. E se a gente cria esse mecanismo sob o ponto de vista aberto, a gente percebe que o governo iraniano vai a Islamabad, no Paquistão, com que objetivo? De dizer para o Paquistão, fique fora dessa, né? Porque você tem uma costura, Israel, Azerbaijão, Turquia, curdos do Iraque, você vai costurando toda uma aliança anti-iraniana, e o Paquistão seria importante nesse pacote, porque o Paquistão é uma potência nuclear. Mas por que o ministro... Vamos ver se nós temos um público inteligente aqui. Por que o ministro de Relações Exteriores iraniano vai a Islamabad, com o Ministério da Defesa iraniano, vai a Islamabad e é bem recebido? Quem está colocando o Paquistão e o Irã em um mesmo eixo? Vamos ver, eu tenho certeza que o público aqui, que acompanha de perto, vai conseguir responder isso muito rapidamente. Quem está dizendo para o Paquistão, não entre nessa aliança, vamos dizer, otanista, contra o interesse do Irã, contra o interesse da Rússia? Quem é o grande artífice dessa aproximação do Irã com o Paquistão, ou deixar pelo menos o Paquistão fora? É a China, gente, é a China. Exatamente, Antônio Carlos, exatamente Mutante, Abílio Oliveira, Luiz Carlos, né? E todos os demais aí. É a China. Porque a China tem muita amizade e proximidade com o Paquistão, porque a China é rival da Índia, porque tem problemas fronteiriços com a Índia, a parte dos dois estejam nos BRICS, tem toda essa questão.